Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Slim. Eu já estava com muita vontade de trazer essa convidada. Esse episódio vai ser muito especial e o tema também muito especial, porque nós estamos vivendo, essa fase que a gente vai conversar aqui com vocês. Antes de eu apresentar a nossa convidada, antes de eu falar sobre o nosso tema, eu peço para vocês chegarem, convidarem pessoas para poder assistir com vocês, principalmente mulheres, pode ser homem também, tá? Vão chegando. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal no YouTube, de ativar o sininho para receber as notificações. E quem não viu os episódios anteriores, por favor, vejam, tá? Já temos 5 episódios, esse vai ser o 6º, e para você ficar em dia no Pod Slim, pode ver, aqueles que você ainda não assistiu. Então vamos lá para o nosso tema de hoje, apresentar a nossa convidada, tá? Gente, ela é brava também, igual eu, tá? Então, peraí que eu vou falar desse currículo aqui, desse currículo sensacional. Ela é médica, formada em 2003, especialista em clínica médica, cardiologia, é mestra também em medicina, Fez mestrado, é titulada também da Sociedade Brasileira de Cardiologia, professora universitária, infoprodutora, um monte de coisa aí, palestrante, tá? Ela nada mais é do que a minha amiga amada, doutora Sabrina Jorge. Seja muito bem-vinda, meu amor. É um prazer para mim estar aqui. Melissa é minha amiga de longa data, de plantões de terapia intensiva, médica de excelência, nós somos muito amigas e é um prazer. A gente conseguiu, enfim, arrumar um tempinho para vir, para bater esse papo que vai ser muito interessante, um assunto de extrema importância. E como eu falei nós já estamos aí começando a querer vivenciar isso. Sentindo a pele para poder compartilhar melhor com vocês as nossas experiências. Então, o nosso tema hoje, nós vamos discutir, tá? Inclusive foi sugestão da doutora Sabrina, ela enviou para mim, tudo direitinho. Nós vamos discutir sobre as diretrizes da saúde cardiovascular da mulher no climatério e menopausa. Esse artigo, nessa diretriz, ela saiu esse ano, em 2024, super atual, foi escrita pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, Federação Brasileira de Associação da Ginecologia e Obstetrícia e Associação Brasileira do Climatério. Então, nós estudamos esse artigo e nós vamos trazer para vocês, de forma muito prática, tirar nossas dúvidas, tirar minhas dúvidas também. E a Sabrina vai, com o olhar de cardiologista, com a experiência de cardiologista, compartilhar a experiência dela para ajudar a gente, que é colega médico também. Te peço para você chegar, a gente que é endócrino, a gente que é gineco, a ter oferecer para essa mulher que está nessa fase da vida um tratamento muito melhor e muito mais seguro. Certo, Sá? Então, vou começar com a nossa primeira perguntinha. Antes de eu perguntar para a doutora Sabrina, eu vou fazer uma pequena definição sobre climatério e menopausa, para quem não sabe, para quem tem dúvida. Tá? Menopausa é mais fácil, gente? Menopausa é a última menstruação da mulher, ou seja, significa o fim da vida reprodutiva dessa mulher, mas só o fim da vida reprodutiva, porque a vida dela continua a todo vapor, E o climatério é um período de cerca de 10 anos, que antecede essa última menstruação, essa menopausa. E nesse período aí do climatério, aí que vai minha pergunta para a doutora Sabrina, é um período que a mulher, mesmo às vezes, sem imaginar, ela já começa a sentir, ter uns sintomazinhos que já estão relacionados aí à transição menopáusica. A menopausa, ela nem sonha, alterações de ciclo, de humor, um ganho de peso, diferente. A mulher às vezes continua fazendo a mesma coisa e começa a ganhar um peso, uma gordura no abdômen, essas alterações inespecíficas que já podem ter impacto na vida dela. Então, do ponto de vista cardiovascular, a minha pergunta é: como essas alterações no climatério já podem impactar a saúde da mulher? A publicação desse documento pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, essa diretriz que foi publicada em conjunto com essas outras sociedades agora em 2024, já é um reconhecimento, da associação desse período da vida da mulher com um aumento exponencial do risco cardiovascular. Então, a mulher, ela tem um risco muito menor do que o homem na idade reprodutiva dela, porque o estrogênio é muito protetor,
Então, a gente tem um perfil lipídico melhor, um perfil glicídico melhor, a gente tem uma composição corporal melhor, né? Com aquela deposição de gordura mais ali em quadril, em coxa, que vai acumulando e evitando uma obesidade visceral, central. E a gente tem, o estrogênio protege muito o vaso, né? Ele tem propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, anti-aterogênicas. E isso tudo já muda na transição menopáusica. Então, a mulher já aumenta muito esse risco cardiovascular antes dela, de fato, ter a última menstruação, antes da menopausa, né? Então, nessa transição, já é importante essa mulher que começa a espaçar os ciclos, que já começa a ter um sintoma ou outro diferente, um ganho de peso aonde não costumava ter, que é na região abdominal, nota uma alteração do perfil lipídico, um aumento do colesterol, do triglicerídeo, né, da glicose. Ela já tem que procurar um cardiologista para fazer uma avaliação do risco cardiovascular dela, para já entender, né, se ela, o que ela precisa de controlar de fatores de risco para evitar eventos futuros de morte, de AVC, de infarto, e para entender se ela é elegível para se beneficiar de uma terapia de reposição hormonal, ou se ela teria contraindicação, ou como que ela pode se preparar, né, para esse momento aí. Então, impacta muito já na transição menopáusica, já um aumento exponencial desse risco. Então, a mulher que antes tinha muito menos risco do que o homem, quando ela entra na faixa aí dos 35, 40 anos, ou seja, gente, jovem, ela já começa exponencialmente aumentar o risco de doença cardiovascular, como a Sabrina falou, de alterações de laboratoriais, né? Às vezes eu vou fazer um exame de rotina, tá com colesterol alterado, coisa que não tinha, né? E todas essas alterações. Então, já é uma paciente que já tem risco e às vezes ela nem imagina, né, que já está acontecendo isso. Né? Por isso a importância aí de estar sempre com o seu médico aí, o seu clínico, o seu cardio, de rotina, né? De avaliação rotineira mesmo, para pegar isso no começo. Passou de 40 anos, a não ser as mulheres que têm falência ovariana precoce antes de 40 anos, essas, inclusive, não tem nem dúvida. Todas têm que fazer terapia de reposição hormonal justamente porque o risco cardiovascular é muito expressivo. Então, para essas pacientes, tem indicação mesmo de fazer, justamente por causa dessa associação com maior mortalidade, né? E aí, a partir de 40 anos, essa mulher precisa fazer uma primeira consulta, avaliar, estratificar esse risco. E a partir daí, pelo menos uma consulta anual, né? E aí, quando ela entra numa terapia de reposição, talvez com maior frequência e regularidade, mas pelo menos uma vez por ano aí, depois dos 40 anos, estratificar esse risco cardiovascular. Então, pegando agora esse gancho aí dessa mulher nessa fase da vida, a gente vê que é uma mulher que está na fase, terminando já a vida reprodutiva, passando, né, que ela está chegando, caminhando para a menopausa, mas ainda tem vida reprodutiva e está naquela fase da vida em que ela está produtiva também da parte, né, do trabalho, né, em casa. Geralmente ela é mãe de adolescente, ou está tendo filho agora, né, muito normal, tendo ter filhos mais velha, e ela está numa fase da vida louca, né, e já tendo risco cardiovascular, coisa que ela nem pode imaginar, e muitas vezes ela tem um estilo de vida que é ruim, exatamente por essa vida de trabalho, família, criança, etc. Ela é a mulher que não se exercita, ela é a mulher que às vezes abusa do álcool, né, fuma. Então, Sassá, como é que é isso daí? Como é que isso se soma a essa fase da mulher, né? Esse estilo de vida louco, esse estilo de vida ruim. Então, o que acontece? A gente tem os fatores de risco tradicionais, né? Fatores de risco cardiovascular. Então, hipertensão, diabetes, né? Dislipidemia, que é a alteração do perfil lipídico, obesidade, e aí tanto a obesidade geral quanto a obesidade central, abdominal, visceral, que aí tem mais risco ainda, né? O tabagismo, o sedentarismo, a própria idade, uma história familiar de doença cardíaca precoce, né? Um parente de primeiro grau que já tenha tido um infarto, né? E se for homem com menos de 55 anos, mulher com menos de 65. Então, todos esses fatores de risco
Quando a mulher vai fazer a consulta, a gente avalia a presença e a intensidade desses fatores de risco. Então, a gente coloca isso em scores de risco, tabelas, em que a gente consegue estimar em porcentagem o risco nos próximos 10 anos dessa mulher ter um evento, tá? Um infarto, um AVC, uma morte cardiovascular. Então, a gente consegue estratificar em baixo, intermediário, alto ou muito alto. A partir daí que a gente tem as metas. Então, não dá para a gente dizer, por exemplo, se o colesterol de uma mulher está alto ou baixo antes de estratificar esse risco. Porque quanto maior o risco cardiovascular, quanto maior a chance dela ter um infarto futuro, um AVC, menor tem que ser esse colesterol, porque ele é um fator de risco que está mais implicado nessa aterogênese, nessa formação de placa, de ateroma e tal. Então, quanto maior esse risco, mais a gente tem que apertar nessas metas. Mais importante e maior é o impacto benéfico de uma perda de peso, de um exercício físico regular, né, da interrupção do tabagismo, por exemplo. O álcool, ele não é um fator de risco para a formação de placas de ateroma, mas ele é um fator de risco para AVC, por exemplo, tá? Para demência, por exemplo. Ganho de peso. Então, sim, ganho de peso. Então, a gente precisa, a gente analisa essa mulher, algumas vezes a gente precisa de alguns exames adicionais, tá? Para a gente fazer uma reestratificação, que a gente chama, né? Avaliar se ela já tem uma plaquinha na carótida, por exemplo. Então, a gente vai jogar isso tudo numa tabela, num score, vai avaliar esse risco cardiovascular futuro. Tem algumas coisas que a gente não consegue mudar. Eu sempre falo isso para os pacientes. Eu falo assim, olha, a idade a gente não tem como mudar. A sua genética a gente não tem como mudar. Medicar sua pressão, medicar sua glicose, seu colesterol, é uma parte que é minha responsabilidade maior. Agora, tem coisas que eu não posso fazer por você e que aí é a sua parte no tratamento. Você precisa ter uma alimentação saudável, rica em proteínas, rica em fibras, né? Com pouca quantidade de carboidrato refinado, açúcares, gordura saturada. Você precisa fazer um exercício físico, a gente só deixa de ser sedentário com pelo menos 150 minutos de atividade física de intensidade moderada por semana, né? E aí a atividade física é diferente de exercício. O exercício é uma coisa que tem objetivo, que tem constância, que a pessoa coloca a roupa e vai ali fazer aquilo. Então, a gente precisa de ter... A receita não vende toda na farmácia. Quem dera que vendesse. Eu passava uma receita, o paciente ia lá, comprava, ninguém infartava, ninguém morria, ninguém tinha câncer, estava ótimo. Mas não é assim, infelizmente. E aí tem uma parte que a gente não pode fazer pelo paciente, a gente pode ajudar. Hoje a gente tem, por exemplo, terapias farmacológicas para tratamento de obesidade seguras, né, com comprovação científica de eficácia e segurança muito bem estabelecidas. Isso a gente pode fazer, mas isso não é suficiente sozinho. Isso é a cereja do bolo. Então, essa pessoa precisa estar engajada no tratamento. Então, não tem jeito. E não adianta ir só ao médico. Eu falo, olha, vir aqui na consulta, fazer os exames, isso aí não te livra de nada. As suas atitudes no dia a dia é que vão impactar, de fato, na redução desse risco cardiovascular. Então, quando a gente pega um paciente que já tem... Pegando uma paciente que já tem um estilo de vida ok, facilita muito. Né? Mas quando a gente pega um paciente que está com um estilo de vida ruim e manda para você, para o cardio aí no caso, é a partir dessa estratificação que vocês vão orientar, né? Que você vai orientar essa mudança, né? É isso que eu entendi? Não, é o seguinte... Essa mudança tem que existir. Tem que acontecer. Tem que existir, tá? Então, isso são fatores de risco muito bem estabelecidos. Obesidade, um padrão alimentar, né? Inflamatório, né? E o sedentarismo, tabagismo. Então, isso está muito bem estabelecido, isso tem que mudar. Isso é um fator de risco, né? O que com a estratificação a gente pode estabelecer? Metas, por exemplo, de colesterol. Entendi. Você olha o colesterol da paciente, ela precisa ou não de uma estatina, de um remédio? Certo. A partir da estratificação desse risco, eu vou avaliar se ela está dentro da meta ou não. Quanto maior o risco, menor é essa meta, é esse valor de colesterol. A mesma coisa a gente vai avaliar para o paciente que está entrando num pré-diabetes, que tem uma resistência insulínica. Então, aí, terapia farmacológica que a gente avalia.
a mudança de estilo de vida ela tem que acontecer independente dessa estratificação de risco. Porque isso já é fator de risco. Independente. A pessoa que é obesa e sedentária, mesmo que ela não seja hipertensa, diabética ou que tenha colesterol alto, ela tem um risco individual maior de eventos futuros. Isso já faz parte da estratificação, então. Sim. Né? É a história que vocês vão colher. E, no caso, também, juntando, né, a outra especialidade, o endócrino gineco. O passado também, né, Sabrina, de pré-eclâmpsia, de diabetes gestacional, né? Essa história também da primeira menstruação, da menarca. Anticoncepcional. Exatamente, ao longo da vida, né? Sim. Então, isso tudo a gente vai estratificar e realmente as metas vão partir daí desse score que essa paciente vai alcançar. Exatamente. É individual. Tá. Como a Sabrina falou aqui, vou falar para o público novamente, nessa questão da atividade física, a OMS recomenda 150 minutos de atividade aeróbica moderada por semana, né? Ou 75 de atividade aeróbica intensa, e hoje, né, recentemente, com pelo menos 2 dias de exercício resistido de força. Sim. Então, gente, não é desculpa, tá? Não existe desculpa para a mulher, né? Igual a Sabrina falou, não é ter só que pegar o tênis, colocar o tênis e colocar roupa e ir para academia. Não, é exercício tudo que faça você se movimentar, se mexer, né? Gastar caloria, gastar energia, né? Então, qualquer uma pode começar e a partir daí, né, com hábito, a partir daí sim, ir para uma academia, já começar a pegar um peso, né, para poder minimizar esses riscos dessa idade. Sim, é fundamental o exercício resistido. Ele, inclusive, tem um impacto muito grande na redução da pressão arterial de forma sustentada, né? Então, assim, fazer exercício de força está muito bem estabelecido. Uhum. E assim, gente, é exercício mesmo, né? Eu falo com o paciente, não é voltinha na rua. Vai sair para fazer uma caminhada, vai entrar numa academia. Então, tem que ter uma coisa com um objetivo, com uma rotina, com uma constância. Né? Não precisa gostar, o paciente fala, mas eu não gosto. Não precisa gostar. Quando você for matricular na academia, eles não vão perguntar assim, se você não gostar, não pode entrar. Não, pode ir sem gostar, não tem problema nenhum, faz parte do tratamento. Olha só, outra coisa interessante que eu acho que a gente pode explorar aqui, Sabrina, é a questão da ansiedade, do estresse dessa mulher moderna. Quem vive, né, o climatério e a menopausa, mulheres modernas. Antes, nossa vovó tinha 50 anos, estava condenada a morrer, né? Morria, estava muito velha. E nessa idade hoje, né, nesse mundo atual, as mulheres, nós estamos no ápice. E o nível, né, de estresse, essa questão, né, eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão a nível metabólico, inflamatório, de risco para mulheres terem medo, porque estresse não é normal, a gente não pode, né, achar isso daí, viver essa normalidade da mulher viver estressada, ansiosa, né, com a vida. Como é que é isso aí a nível cardiovascular, inflamatório, metabólico? Então, o que acontece? Hoje, o climatério, a síndrome do climatério e a menopausa, ela pega a mulher no auge da atividade laboral, produtiva, né? E muitas vezes acumulando diversas funções. Então, é uma mulher sobrecarregada, né? E a gente sabe que o risco cardiovascular, ele está relacionado ao estresse crônico, né? O estresse agudo, gente, ele é até importante, é aquele estresse que defende a gente. Então, você entra em contato ali com um cachorro bravo, você tem um estresse agudo, libera substâncias no seu organismo para que você consiga se defender, lutar e fugir, né? Mas isso de forma crônica, o estresse crônico que é um problema. Então, o estresse crônico, né, com níveis de cortisol o tempo todo aumentados, eles aumentam a incidência de aterosclerose e a instabilização de doença pré-existente naquela mulher, né? Então, assim, achei muito interessante que esse documento, né, essa diretriz, aborda, inclusive, a necessidade das empresas, dos locais de trabalho, terem uma mudança e uma abertura no sentido de um acolhimento para essa mulher. Se adaptarem mesmo. Se adaptarem para isso. Fase. Ela tem que trabalhar num local perto de um banheiro, num local bem ventilado. Ela tem que poder ter folgas para poder ir a uma consulta. Então, ela tem que ser acolhida, isso tem que ser levado a sério. Então, essa mulher é altamente produtiva ainda, muito importante para o mercado de trabalho, mas está passando por uma situação metabólica orgânica
que muitas vezes ela pode fazer o tratamento, mas que às vezes ela não vai conseguir dela, controlar, ela não tem como. Então, assim, isso tudo precisa ser assumido por esse mercado de trabalho, entendido pela sociedade, né? Atrapalha muito a qualidade de vida, atrapalha o sono, né? Esses sintomas vasomotores, esses fogachos, eles atrapalham muito o sono. Então, a mulher tem um sono muito menos reparador quando entra nessa fase, a né? parte geniturinária, né? Dessa vontade da mulher ter a incontinência, é uma loucura. A mulher faz xixi na roupa, gente. A mulher é nova. Então, coisas que acontecem mesmo que se, né, o mercado de trabalho, as empresas, a sociedade não estiver preparada, isso vai só piorar, porque a população só envelhece. Nós temos mulheres que vivem mais do que homens, né? Isso também é comprovado. E se o mercado não estiver preparado para absorver isso, as empresas vão ter prejuízo, né? Porque isso impacta, né, de forma importante aí na produção, na produtividade das mulheres. Infelizmente, a gente sabe que as mulheres que mais são atingidas por isso são as mulheres de população pobre, as mulheres negras são mais atingidas também. Baixa escolaridade. Né? Então, assim, são as mulheres mais atingidas, né? Então, tem que existir, inclusive, uma conscientização, nível de assistência básica, né? De sistema único de saúde, para tudo isso, que ainda é um pouco precário e tal. Né? Médicos preparados para colher e tratar essa mulher, né? Para avaliar esse risco, começar. Porque é muito mais fácil, né, Melissa? O médico, se ele não estudar, o que ele vira para essa mulher e fala? Toma um chá de amora e é isso mesmo, entendeu? Isso é um absurdo, isso é um pecado, hoje entendeu? Você virar, porque é muito mais fácil, você tira a sua responsabilidade, pode aumentar risco disso, daquilo, é muito mais fácil, isso tá errado, né? A gente tem estudos grandes de segurança, né, que suportam realmente a terapia de reposição hormonal para quem não tem contraindicação. Então, ela tem que ser feita, se for uma vontade da mulher, obviamente, e para a mulher sintomática, obviamente, né? A gente tem comprovação científica de eficácia e de segurança para as mulheres que são sintomáticas, principalmente os sintomas vasomotores, que são sintomas que a gente pode, de fato, relacionar a esse estrogênio baixo, né? Então, a gente precisa de eleger a mulher corretamente, excluir as contraindicações. E com isso a gente tem eficácia e segurança e melhora muito realmente a qualidade de vida dessa mulher. Um impacto, inclusive para ela se manter no mercado de trabalho. E como você falou, essas mulheres mais atingidas, né, as com baixa escolaridade, baixo nível socioeconômico, se elas não forem educadas, coitadas, elas vão passar por isso sem saber que estão passando e vão aceitar qualquer diagnóstico, qualquer tratamento por goela abaixo, sem questionar e sem saber que elas podem viver melhor, né, porque impacta muito mesmo. E falando em elegibilidade, você fala pra gente quais seriam, Sabrina, as mulheres, né, o perfil de mulher elegível para fazer a terapia hormonal da menopausa e as mulheres que a gente deve descartar, né, a terapia que é prejudicial, é perigoso. Como é que seria isso? Então, as mulheres que são elegíveis são aquelas mulheres que são sintomáticas, e aí, como eu disse, principalmente os sintomas vasomotores, inclusive eles que estão mais relacionados com risco cardiovascular aumentado. As mulheres que têm menos de 60 anos ou até 10 anos da menopausa. Então, existe uma janela de oportunidade. Você não tem um limite de tempo para manter a terapia de reposição hormonal, mas você precisa começar na hora correta, antes de 60 anos ou com 10 anos de menopausa, né? Então, a gente precisa entrar nessa janela de oportunidade se for uma vontade da mulher e se ela for sintomática. Bom, quanto às contraindicações, né? Isso precisa haver uma avaliação pelo ginecologista, né? Dos antecedentes pessoais da mulher, de um câncer estrogênio dependente e tal. Do ponto de vista cardiovascular, a hipertensão, por exemplo, ela piora na menopausa. Ela piora. E ela não só piora, o efeito colateral das medicações piora. Então, por exemplo, a mulher que não tinha tosse com uma classe de medicação que pode dar tosse, ela vai tossir. A que não tinha edema com uma classe de medicação, ela vai ter. A que não tinha distúrbio de sódio, potássio com diurético, vai ter. Ainda tem isso,
tá? Então, mas se você consegue controlar essa hipertensão, isso não é uma contraindicação. Ela não pode começar com a pressão sem estar controlada, né? Uma mulher que teve um evento, aí, gente, é o antecedente da pessoa, não é familiar. A pessoa já teve infarto, a pessoa já teve um AVC, tá? Até a insuficiência cardíaca, se tiver compensada, pode. Mas a própria história pessoal, um antecedente pessoal de infarto ou AVC, já exclui. Ela tem contraindicação. Eventos tromboembólicos, mas aí os eventos tromboembólicos depende. Se a mulher tiver uma condição, ela fez um evento trombótico, tem um passado pessoal, um antecedente pessoal, de uma trombose venosa profunda, mas foi por um acontecimento específico, um fator de risco que na época havia e que foi removido, por exemplo. Então, pode ser considerado. Agora, se ela tem uma condição, uma doença autoimune, um lúpus, uma porfiria, uma doença hematológica, adquirida ou congênita, né, que tenha efeito trombogênico, aí realmente ela tem contraindicação. Porque, agora, as outras mulheres que têm um fator de risco controlado, né, e aí que o cardiologista atua, elas podem, é só escolher bem a via, né? Então, a gente prefere via transdérmica, por exemplo, né, do estradiol, porque não faz a primeira passagem hepática, não tem aquela absorção pelo sistema porta, onde vão haver produção de proteínas protrombóticas, de angiotensinogênio, de uma série de coisas que piora, né? Então, a gente vai preferir a via transdérmica, se a mulher tiver uma titulação, a mínima dose suficiente para manter essa mulher bem assintomática, porque é muito importante dizer aqui o seguinte: a gente não indica terapia de reposição hormonal para reduzir o risco cardiovascular, não. A gente indica para melhorar a qualidade de vida. Ela é segura do ponto de vista cardiovascular para quem não tem contraindicação. Mas a gente não tem indicação de prescrever com o objetivo de redução de risco cardiovascular, tá? A gente tem segurança para prescrever nas mulheres que não têm contraindicação. A indicação é melhora de qualidade de vida. É uma mulher que está sofrendo com os sintomas da menopausa. Ponto. É essa mulher. E que tem vontade, né? Porque isso daí é compartilhado, é dividido com o paciente. Então, como você falou, e acho que são pontos importantes. Pegar a janela de oportunidade, né? Pegar essa mulher na hora certa para poder começar a terapia hormonal. Essa mulher tem que ter um acompanhamento, né, íntimo com o médico dela, que vai fazer a reposição, e com o cardiologista, né, principalmente nessa fase aí. E a melhor via aí seria já com o médico que vai fazer, né, com o especialista, né? Não, e o ginecologista, ela precisa de passar por ele, ele vai pedir os exames todos lá, a mulher não pode estar tendo um sangramento inexplicado, tem que ser tudo investigado antes. O cardiologista vai estratificar o risco cardiovascular, vai controlar os fatores de risco, e ela tendo indicação e tendo vontade e sendo sintomática, aí, não tendo contraindicação, lá vai ser feito isso. E o que a gente percebe nesse documento, nessa diretriz, Sabrina, é que como ampliou, né? Hoje a gente tem muito mais mulheres, né, que podem fazer do que as que não podem, porque antes era o contrário, né? A maioria tinha medo, não podia fazer por conta de N, né, riscos, de N coisas, e hoje o leque se abriu muito mais para a mulher ter acesso a essa terapia. Então, né, muito mais mulheres podem do que não podem, né? E isso também deve ser compartilhado. E mais de 60% das mulheres têm os sintomas vasomotores. Ou seja, elas são mulheres que merecem uma avaliação para essa terapia. Porque elas têm os sintomas vasomotores, eles são os sintomas que mais impactam, né? Mas aí vai ver. Agora, é importante dizer também que existem as sortudas que entram na menopausa e não fazem essa mudança de composição corporal, de ganho de peso, de obesidade central, que não mudam o perfil lipídico e glicídico. Existem essas mulheres. Aí, não é porque a menopausa, ela aumenta o risco cardiovascular via aumento desses fatores. A mulher a hipertensão fica maior, existe uma resistência insulínica, então tem mais incidência de diabetes, piora o perfil lipídico. Se isto não acontecer, essa mulher não tem um aumento de risco cardiovascular.
tá? Então, a menopausa, ela aumenta porque o estradiol abaixa e ele que dá essa segurança para a mulher durante a vida reprodutiva. Porque ele tem ação no vaso, nas artérias, né? No endotélio vascular. Então, ele é antioxidante, anti-inflamatório, anti-anterogênico. Então, mas não tem indicação de se fazer com esse objetivo. Tem indicação e segurança de se fazer com o objetivo de melhora de qualidade de vida numa mulher elegível e sem contraindicação. Então, agora eu vou te fazer uma pergunta que é pessoal minha, tá? É a maior dificuldade que eu tenho com relação a um perfil de paciente, né? Que é a paciente que sofre demais com os sintomas vasomotores, né? Que impacta muito a vida dela, esses sintomas, que é a paciente obesa e que geralmente ela tem fatores de risco, como, além da obesidade, é hipertensa, já tem um pré-diabetes, né, já tem uma resistência insulínica. Então, eu tenho uma dificuldade mesmo de manejar essa paciente, porque ela precisa muito, ela vai se beneficiar muito, porque ela sofre demais, mas tem essa questão aí como que você vê isso como cardio. Quero que você seja tranquilizada com relação a isso da sua parte. Então, é porque, na verdade, né, Melissa, a mulher deveria se preparar ao longo da vida para a chegada desse período, né? Ela deveria já estar preocupada com esse ganho de peso, com essa obesidade, porque quando chega nesse período é muito mais difícil controlar esses fatores de risco. Agora, a mulher obesa, ela tem mais risco por causa da obesidade. Ela desenvolve hipertensão, resistência insulínica, diabetes, tudo isso por secundariamente a obesidade. Então, a gente hoje tem tratamento farmacológico para obesidade com drogas que por si só reduzem o risco cardiovascular. E que estão indicadas, inclusive, em pacientes diabéticos, né? Claro, com as injetáveis mais para o paciente obeso, mas assim, drogas com essa comprovação. Então, assim, essa mulher pode fazer terapia de reposição hormonal? Se ela não tiver as contraindicações, sim. Se ela for hipertensa, mas a hipertensão estiver controlada, se ela não tiver um antecedente pessoal de infarto e AVC, pode, tá? Então, ela pode fazer. Vai ajudá-la nesses sintomas vasomotores. Agora, ela tem que estar engajada, e é muito mais difícil, a perda de peso nesse período. E aí, eu acho que a terapia farmacológica entraria muito acertadamente nesse período, justamente porque tem comprovadamente uma associação com redução de risco cardiovascular. Então, o problema só é o custo. Porque se não fosse o custo, seria ótimo. É uma coisa que ajuda demais, né? E que pode ser feito para manutenção, inclusive, pode ser feito a longo prazo. Mas essa mulher, ela pode sim ser compensada dos seus fatores de risco, né? E agora a gente sabe, a obesidade, ela é um fator de risco, ela é uma condição orgânica trombogênica, né? E o infarto e o AVC são doenças aterotrombóticas. Então, existe esse risco, mas não há uma contraindicação formal para essa mulher, não. Então, a obesidade per si mesmo, por si só, não contraindica, né? Não. Ela é uma paciente mais difícil de manejar mesmo. De manejar, né? A gente tem que fazer a estratificação de risco, atingir as metas antes, né? Avaliar se ela já não tem doença cardiovascular instalada, aterosclerótica instalada, compensar isso e indicar. Se excluírem lá as outras condições ginecológicas também e tal. E fala pra gente, Sabrina, no seu consultório, né? A gente, né, vai uma paciente querendo fazer nessa idade aí da vida, pensando em fazer terapia de reposição hormonal, ou terapia hormonal da menopausa, que a gente fala hoje, né? Como é que seria isso, essa estratificação? O que você pediria para essa paciente? Dá uma dica pra gente, para as mulheres já irem meio que sabendo como é que é essa questão dessa estratificação, dos exames que você costuma pedir, se é alguma coisa diferente ou é o básico, como é que é? Depende. A partir de 40 anos tem que ir pelo menos uma vez por ano, aí vão ser identificados esses fatores de risco, e a depender da presença ou não desses fatores de risco e de uma necessidade de intervenção, de medicação, de tratamento, precisaria talvez ir com uma frequência de 2 vezes por ano, mas pelo menos uma vez ao ano a partir de 40 anos. Então, assim, tudo começa com a anamnese, né? Você faz uma história completa de antecedentes pessoais, de sintomatologia daquela mulher, um eletrocardiograma e o exame físico. A partir daí,
né? Vai depender. Uhum. Então, a mulher tem uma sintomatologia, ela tem dor torácica, por exemplo, e um risco intermediário que eu preciso de fato, eu quero excluir que ela não tem doença, por exemplo, já instalada aterosclerótica. Aí eu posso pedir, por exemplo, uma angiotomografia. Eu acho que ela tem sinais no exame físico ou no eletrocardiograma de sobrecarga do coração, ou ela tem um sopro identificado no exame físico, vai precisar de um exame de imagem, de um ecocardiograma, né? Mas de uma forma geral, nas pacientes acima de 40 anos, eu gosto de pedir um Doppler de carótidas, por exemplo. A carótida é uma artéria que leva sangue do coração para o cérebro, ela é muito superficial, ela está embaixo da pele. E com um ecocardiograma, um ecodoppler, um ecodoppler de carótidas, né, um ultrassom, que é um exame observador dependente, então com um bom médico que tem experiência nisso, ele consegue ali ver o espessamento da camada interna daquela carótida. Se já tem aterosclerose subclínica, uma plaquinha pequena, que não está gerando diminuição de fluxo sanguíneo, mas já é a doença instalada. Então eu falo para o meu paciente assim, é como se eu estivesse vendo um galho da árvore para imaginar como que a árvore toda tá. A árvore arterial ela é toda interligada. Se eu tenho uma doença instalada na carótida, se eu tenho uma aterosclerose de 10% ou um espessamento intimal, aquilo pode estar presente na coronária, circulação cérebro-vascular. Então, isso, e se não tem nada, já diminui muito a chance. Então, esse exame é um reestratificador. De repente, eu joguei a mulher ali na minha tabela, ela não é hipertensa, ela não fuma, ela tem uma idade X, um colesterol que tá bom, ela tem um baixo risco. Aí eu solicito um Doppler de carótida. Ela tem mais de 40 anos, eu solicito um Doppler de carótida. Se vier uma plaquinha de 10%, um espessamento intimal, acabou, ela sai de baixo para alto risco, a meta de LDL e colesterol dela é outra, ela já vai precisar de uma estatina. Então, isso daí, né, muda. E às vezes, então assim, basicamente é isso. Pelo menos o eletro lá, consulta um Doppler de carótidas, se necessário um ecocardiograma, e às vezes a gente vai precisar partir para um exame, né, de uma... Um pouco mais invasiva, uma angiotomografia de coronárias. É muito importante uma avaliação pré-participação, que a pessoa que não tem prática de exercício físico vai começar. A gente também, muitas vezes, pode fazer um teste ergométrico, entendeu? Que vai te dar inúmeras informações, não só de capacidade funcional, mas de comportamento da pressão no esforço, de presença de arritmias, né? Então, várias outras informações, alterações eletrocardiográficas e sintomas durante o pico de esforço, faz um teste máximo, o máximo que a pessoa aguentar, isso a gente consegue até fazer uma prescrição melhor de exercício ali, de acordo com aquelas faixas e tal, de frequência cardíaca. Então, isso daí, mas é o básico, não é nada demais, tá? E uma vez feito, por exemplo, o exame de imagem, ele não necessariamente precisa ficar sendo repetido todo ano, não. Então, você não tem nada na carótida, não vai precisar fazer todo ano. Desde que não haja mudança de fator de risco, de exame físico, alguma coisa que tenha aparecido nova, você não precisa ficar repetindo aquele exame de imagem anualmente, a não ser que você precise acompanhar realmente uma alteração que tenha sido encontrada ali. Então, para as mulheres mesmo, perderam medo, né? Não é nada, não existe uma receita de bolo, como você falou, né? Vai depender do exame, da conversa, da anamnese bem feita. E a partir daí, geralmente, a Sabrina, né, vai começar com exames menos invasivos, não invasivos, né? Exames simples. Não invasivos. E a partir daí, essa estratificação pode aumentar ou não, vai depender dos resultados. Mas é sempre importante a mulher ter essa preocupação, né? Principalmente, quer se exercitar, nunca foi na academia, nunca se exercitou, né? Procurar esse... Eu falo o seguinte, o exercício físico, ele previne doença cardiovascular. Mas a pessoa que já tem uma doença cardiovascular instalada, não é sentada no sofá que ela vai morrer. De repente, quando ela estiver fazendo um esforço... Quando ela resolver. Então, precisa ser estratificado esse risco antes. A gente chama de APP, avaliação pré-participação. Tá, perfeito. Gente, olha só que papo maravilhoso que a gente já está tendo, já estamos aí mais da metade da nossa conversa, né? E eu vou dar uma paradinha aqui e pedir para você que não se inscreveu no nosso canal, se inscrever, compartilhar, ativar o sininho para receber as notificações, assistir os outros episódios e ficar sempre com a gente, porque aqui a gente só traz convidados maravilhosos, a gente só traz informação
verídica, baseada em evidência para você, tá? Vamos continuar aqui com a Sassá, com a minha amiga. Vamos aqui para as perguntinhas polêmicas? Vamos lá. Pergunta para Sabrina. Chega, doutora Sabrina, no seu consultório, mulheres com alguma alteração cardiovascular, porque resolveram fazer uso de alguma substância estranha, diferente, de algum anabolizante, de algum suco. Conta pra gente. Tá cada vez mais frequente isso, né? Infelizmente, assim, o uso de esteroides androgênicos, ele já era utilizado, mas ele era adquirido no mercado paralelo, né, nas academias, e hoje os pacientes têm prescrição médica para comprar e é feito nesses pacientes essas substâncias, né? Então, a gente tem que diferenciar muito bem uma reposição de um hormônio que está deficiente de você usar para fins de elevar a níveis suprafisiológicos, né? Hormônios que estão normais. E desequilibrar um organismo que tem um eixo endócrino totalmente em homeostase, em equilíbrio, né? Isso é muito sério. E cada vez a gente tem visto mais isso. E isso que, inclusive, motiva essas resoluções que, de tempos em tempos, precisam ser revistas. Porque, infelizmente, Melissa, assim, a profissão médica, ela é regida pelo princípio básico da não maleficência, né? A gente precisa fazer para um paciente uma coisa que comprovadamente tem benefício. Se você der para um paciente uma coisa que não tem comprovação científica de benefício, você está oferecendo para ele só o custo e os efeitos colaterais. E quando eu digo comprovação científica, assim, só para explicar para as pessoas essa questão da medicina baseada em evidência muito rapidamente, assim, estudo, se eu colocar lá no PubMed, em algum site desse, estudo tem para tudo. Milhões. Tem para tudo. Para tudo. Você tá entendendo? Então não é isso, gente. Não é estudo. É estudo que prova alguma coisa. Estudos sérios, randomizados, controlados, que passaram por todas as etapas, que foram revisados por pares, que não foram publicados. Que não tem conflito de interesse. Exatamente, que não tem conflito de interesse, que não foram publicados em revistas predatórias que você paga e publica. Então, aí isso não é comprovação científica. Pelo amor de Deus. Então, assim, isso a gente precisa de ter comprovação científica. Uma vez identificado, e não é assim, eu melhorei, isso não é comprovação científica também não, gente. Até porque qualquer um melhora com anabolizante, tá? Então, qualquer um se sente bem com níveis suprafisiológicos de hormônio. Então, isso daí não é nenhuma indicação de se fazer, né? Então, primeiro precisa haver comprovação de benefício. Depois disso, ser avaliado de segurança, né? Porque também não há que se falar em segurança de alguma coisa que nem benefício tem. Então, a gente precisa de olhar esse binômio. A gente só pode fazer para um paciente o que tem comprovadamente benefício e segurança de acordo com a evidência científica robusta mais recente. Mais recente. Então, o princípio básico da medicina, eticamente, é o da não maleficência. Isso é o primeiro ponto. E do ponto de vista legal, a gente tem resoluções que a gente tem que seguir. Então, isso daí precisa ser considerado. Acabou, tá proibido uma coisa, por exemplo, você não pode prescrever uma substância proibida. Então, que não é regulamentada, né? Então, assim, que existe, nunca foi regulamentado, não, mas agora precisou ser proibido várias coisas. O ano passado foi o uso de esteroides androgênicos com fins de performance e estética e tal. E esse ano os implantes hormonais, né? Os chamados chips, né? Os implantes hormonais, que não interessa se não é chip de beleza, se é para uma coisa. Isso, gente, infelizmente, precisa. Não é estudo de revisão, não é estudo feito pelo dono do laboratório que fabrica, entendeu? Você quando, porque aí são os argumentos, né, mas todo mundo também usa Ozempic. Tá, gente, mas o Ozempic tem bula, ali tá escrito o risco, ali tá escrito a interação medicamentosa, ali tá escrito a indicação, a dose, o que fazer em caso de superdosagem. Não tem nem comparação. Isso é um tipo de argumento de narrativa que
né? Enfim, mas assim, os esteroides androgênicos, tanto para mulher quanto para homem, né? Eles são extremamente arriscados. Eu não vou entrar nem no mérito do desequilíbrio do eixo endócrino hormonal ali, que leva à infertilidade e que pode não ser retomada esse eixo e tal. Vou me ater aqui à minha especialidade porque, na verdade, esses pacientes chegam pra gente, né? Não é para quem prescreveu. Então, hipertensão, né? Dislipidemia com aterogênese. O que acontece? Eu não sei o que passa pela cabeça da pessoa que ela acha que o esteroide anabolizante vai anabolizar só o braço, a perna e o glúteo. Receptor no corpo inteiro. Não, e não é só isso, coração é músculo. Sim. Coração é músculo. Então, vai haver hipertrofia, uma hipertrofia que não é detectada pelo eletrocardiograma e nem pelo ecocardiograma convencional. A gente precisa de exames específicos. Essa hipertrofia gera pontos de fibrose. Essas áreas de fibrose são áreas de fontes de arritmias ventriculares malignas e morte súbita. E essas áreas de fibrose são irreversíveis. Então, o médico pediu um exame que vê, tá, mas se tiver lá, não tem como voltar atrás. Então, assim, eu falo o seguinte, Melissa, o problema é que isso é prescrito por médico. Isso é feito, às vezes, para o paciente, sem ele estar nem ciente de que está usando, tá? Ou ele ciente que está usando, mas não ciente dos riscos, tá? A pessoa tem que ter pelo menos o direito de saber se ela quer ter um shape seco, musculoso, às custas de poder morrer, entendeu? Ou da vida dela acabar antes dela ter morrido, porque se ela faz um AVC e fica numa cama, a vida acabou antes de ter morrido. Então, assim, tem que saber isso, né? Então, não adianta, esteroide anabolizante, além disso, ele aumenta muito o hematócrito, então fica com maior viscosidade sanguínea, aumenta eventos trombóticos, entendeu? Então, piora muito o perfil lipídico. Algumas dessas coisas são reversíveis, outras não. Se você fizer uma fibrose no seu músculo cardíaco, não vai reverter. Se você causar disfunção no seu ventrículo, que é a bomba do seu corpo, e te mantém vivo, é a sua máquina, muitas vezes não vai ter reversão. Então, não tem terapia para colaterais e complicações, essa narrativa toda. E quando eu digo esteroides androgênicos, não é aquele hormônio lá que era usado lá, anabolizante de cavalo. Não, é uma testosterona, é uma oxandrolona, é um chip que tem uma gestrinona e que às vezes leva a níveis suprafisiológicos. Entendeu? Então, assim, e aí a gente tem que lidar depois com essas complicações, né? Agora, eu não estou dizendo que a medicina e a ciência não são dinâmicos. São. Devem existir, serem feitos estudos para testar doses com efeito de performance, estético, para esteroides seguras, doses seguras. Mas não tem isso ainda, não foi testado. E, inclusive, esse uso dessa forma até atrapalha esses estudos serem desenvolvidos. Então, assim, precisa, que aí quem quiser usar, o médico quiser prescrever, tem uma dose X, mas não existe isso. Então, a ciência é dinâmica, ela pode mudar, amanhã ou depois podem sim terem estudos que mostram que esses implantes são seguros, são eficazes, que tem uma dose, se existe uma dose segura para você usar um esteroide numa dose anabolizante, mas ainda não tem. E a gente não pode prescrever uma coisa que não tem comprovado benefício e segurança. Então, isso acho que deveria ser feito. E outra coisa, os médicos que pegam esses pacientes têm que acolher esses pacientes. Ele vai precisar de um médico que saiba lidar com isso, com essas complicações. Que às vezes eles fazem muitas vezes por conta própria, né? Também. Então, a gente tem que saber lidar com essas complicações, acolher esse paciente, não julgar e resolver essas complicações. Lembrando também, né, Sabrina, essa questão da testosterona,
Existem indicações dela? Sim. No caso de transtorno do desejo sexual hipoativo, né? A mulher que é um diagnóstico clínico, não é laboratorial. Exato. Não é olhando o exame e falando sua testosterona está baixa. Não, você faz um score clínico. Exclusão, né? Isso, de várias outras coisas que podem estar impactando nisso. E pode sim ser prescrito, mas assim, isso é importante. A gente não pode inventar diagnóstico. Então, não tem testosterona baixa pelo sangue. Mulher, você pede testosterona pra ver se não tá alta. Tá. Não tem esse diagnóstico que tem testosterona baixa. Aí você faz um diagnóstico clínico, por exemplo, de um transtorno de desejo hipoativo e faz uma testosterona. Pode ser feita? Pode. Por que via? Transdérmica. Nenhuma dessas indicações passa perto de uma via injetável, por exemplo, de testosterona para mulher. Não tem nem comparação, né? Não tem. Não existe. Testosterona é injetável para mulher, nem em dose assim, nem em dose assado, nem da forma tal, nem Y, nem X. Então, isso, infelizmente, né? Polemizando aqui o nosso papo, mas não tem. Então, a mulher não existe essa questão desse desespero, né? Dessa questão da libido, mas tem essas indicações sim, né? Dessa via segura, pode ser feito, né? sim. Existe mulher sim com essa queda dessa libido importante, com esse transtorno do desejo sexual hipoativo, que é um diagnóstico clínico de exclusão. Então ela não vai ficar pro resto da vida sentindo, né, isso, né? Com essa baixa libido, mas em compensação, parece que existe uma glamorização aí do uso, né, por outras vias, né, a gente vê isso muito em mídia, em rede social, até essa desregulamentação está muito presente aí, as pessoas querem, né, acabam querendo o que não é o mais seguro, mas é o que a celebridade usa, né, o que os blogueiros aí, quem tem shape está usando. Então, pode ficar tranquila, mulheres, fiquem tranquilos que existe isso para vocês e existem as suas indicações. Sim. Mas eu falo assim, né, a vida é difícil mesmo. Não tem jeito de você aprender uma coisa sem estudar. Não tem jeito de você emagrecer sem fazer um sacrifício, uma reeducação alimentar. Não tem jeito de você ter os benefícios do exercício físico sem você ir lá praticar. Inclusive, exercício físico, eu falo que é uma das coisas mais democráticas que tem. Porque não adianta você ter todo o dinheiro do mundo. Ninguém pode fazer por você. Você não pode comprar alguém, pagá-lo, para essa pessoa fazer por você. É você ali. É o suor descendo, senão não tem o benefício. Né? Saiu um estudo, eu acho que foi 2023, o Traverse, saiu no New England, sobre os homens que têm indicação de usar testosterona, né, que tem hipogonadismo, né, primário e não secundário, né, porque isso a gente vê também até no homem sendo feito testosterona não olha o eixo todo, não vê onde tá o problema, né, claro que quem tem obesidade vai ter hipogonadismo secundário, aí vem com uma testosterona exógena que vira tudo estradiol, aquela confusão toda no eixo da pessoa. Enfim, mas por que eu citei isso? Foi publicado um estudo, Traverse, foi publicado no New England em 2023, para homens que têm hipogonadismo e indicação de testosterona, mas que têm alto risco cardiovascular. Ela pode ser feita com segurança por via transdérmica para esses homens. Então, eles também não precisam ficar sem uma reposição quando ela está indicada. Existe essa possibilidade. Existe essa possibilidade para o homem de fazer, porque aí o homem, sim, ele tem indicação, ele pode fazer injetável, né? Mas quando ele tem o alto risco cardiovascular ou muito alto, tem contraindicação dessa via, e aí não tinha estudo ainda, então esse homem ficava assim, então não pode fazer testosterona? Pode por via transdérmica. É seguro e tal. É um primeiro estudo, né, abre aí precedente para isso ser formalizado, mas um estudo bem desenhado, muito elegante, foi publicado no New England, então... Então, gente, olha só coisa boa que a gente conversou hoje. Eu vou me despedir e vou deixar a doutora Sabrina dar as palavras finais dela. Então, o que eu quero dizer para as mulheres, né, Sabrina, que, como eu falei no começo, a menopausa é simplesmente o fim da vida reprodutiva, porque a vida dela continua. Ela para de menstruar, mas ela vai estar numa idade, como a gente falou, altamente produtiva, de maternidade, de trabalho, né, de querer conquistar o mundo, né, e de cuidar dos filhos. E hoje, né, nós temos, né, a partir de estudos, como a gente acabou de discutir aqui, de documentos
que essa mulher ela pode levar essa, né, viver essa fase da vida de forma muito melhor, com muita mais saúde, com riscos minimizados, né, caso ela procure os profissionais corretos, caso ela tenha, né, o seu cardio, né, de médico mesmo para acompanhá-la, o seu endócrino, o seu gineco, né? Então é uma mulher que tem tudo aí para poder viver essa fase da vida da melhor forma possível. A gente está num século assim muito, como é que eu vou falar? Democrático, né? Então o que falta muitas vezes é conhecimento, é procurar um profissional sério, não um picareta, né? Não quem vai te esconder informações, quem vai querer se aproveitar do seu dinheiro, e é isso, tocar a vida. E queria que você se despedisse. Agradeço muito, te amo. Foi um grande também, Nelsinha. Foi um grande prazer estar aqui. A gente... foi muito legal o bate-papo. E assim, sem querer polemizar também, a gente respeita todo mundo, mas assim, eu procuro trazer sempre o que tem de evidência, o que, né, a gente estudar, a gente oferecer o melhor para nossos pacientes. E é muito importante desmistificar essa questão da reposição hormonal, né? Isso é o mais interessante. Então, pode ser feito. Para a mulher que tem indicação, não vai aumentar câncer, não vai aumentar infarto, não vai aumentar AVC. É só ela ter um ginecologista direitinho para olhar, uma ginecologista, um endócrino junto, e para estar fazendo, um cardiologista para fazer uma avaliação prévia, e isso pode ser feito, tá? Agora, é uma fase da vida que podem acontecer essas intercorrências, esses eventos, independente da terapia. Reposição. Então, a gente não pode culpar isso, porque pode acontecer, né? São idades, e essa mulher também desenvolve obesidade, que é fator de risco muito maior para câncer do que qualquer outra coisa, né? Então, assim, podem acontecer, mas é muito seguro, desde que bem indicado, por profissionais que tenham capacidade para isso. Um acompanhamento, mudança de estilo de vida e segurança. É isso aí. Agradeço você que esteve com a gente aqui no nosso canal. Se inscreva no YouTube, no Pod Slim, e até o próximo. Beijo para você.